estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então eles abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas das coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles adoraram, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam no centro do templo, louvando a Deus. A ascensão do nosso Senhor que nos lembra a respeito da nossa missão como servos de Cristo, a missão de sermos, de darmos oportunidade a sermos as suas testemunhas. E é por isso que hoje nós cantamos Cantar e Folgai. É por isso que nós cantamos Claudicantes, a fonte que uma vez sangrou, a lembrar, a rememorar esse Deus que ascendeu aos céus e nos deixou a incumbência, a missão de darmos oportunidade a pregar palavras de vida, salvação e arrependimento de pecados. Tendo dito isso, eu peço aos irmãos que abram vossas Bíblias o texto de Êxodo, do capítulo 2. Super algo improviso, mas eu tenho a garganta já está ajudada, né? Está muito fresco aqui em mim. Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 10. Texto muito conhecido desde a nossa infância. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Palavra do Senhor que nos diz assim: o homem da casa de Levi tomou por esposa uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Viu que era belo e o escondeu durante 3 meses. Não podendo manter escondido por mais tempo, arranjou-lhe uma cesta de papiro, calafetou a cobertura em pés, colocou nela um ninho e foi pô-la nos juncos da margem do rio. A irmã dele colocou-se a uma certa distância para saber o que sucederia. Ora, a filha de Faraó desceu ao rio para tomar banho, enquanto as suas jovens acompanhantes caminhavam ao longo do rio. Viu a cesta no meio dos juncos e enviou a sua serva para a trazer. Abriu-a e viu a criança um menino que chorava. Compadeceu-se dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã dele disse à filha do Faraó: queres que te vá chamar uma lama entre as mulheres dos hebreus para te amamentar o menino? Vai, disse a filha do Faraó, e a jovem foi chamar a mãe do menino. A filha do Faraó disse-lhe: leve este menino e amamenta-o, e dar-te-ei o teu salário. A mulher levou o menino e amamentou. O menino cresceu, e ela devolveu a filha do Faraó. Foi para ela como um filho, e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: porque tirei das águas. Senhor, a tua palavra foi lida, nós bendizemos o teu nome, Senhor, por este momento, bendizemos o teu nome, Senhor, por tudo que nos fez até aqui, e principalmente, Senhor, porque o Senhor é Deus. E pedimos que neste momento, Pai, por meio do Espírito Santo, o Senhor abra os nossos corações, o Senhor abra os nossos ouvidos, o Senhor abra as nossas mentes,
fim de que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Que a tua palavra faça, Senhor, e produza o efeito para o qual ela tem sido enviada. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. A ponta do iceberg, irmãos e irmãs, é o tema, é o título da mensagem desta manhã. Por vezes nós esperamos reações, resultados que sejam construídos a partir do vazio. Quando eu digo isso, eu estou dizendo esperar resultados, esperar reações, sem uma contextualização. É interessante como nós, seres humanos, muito pragmáticos até, temos muito mais os nossos olhos fitos nos resultados, como se esses resultados não fossem objeto, na maior parte das vezes, de toda uma construção, tudo que antecedeu a construir aquela história e gerou um resultado. Tal qual um espetáculo, por exemplo, o qual muitas vezes é fruto de anos, muitos anos de dedicação, criação de roteiro, realização, personagens, figurinos e tudo aquilo que fica nos bastidores para, enfim, ser apresentado ao público. E a impressão que às vezes o público tem é que aquilo iniciou-se ali, foi apresentado ali. O resultado, pronto, deu-se naquele momento. Um exemplo dos nossos dias são os vídeos de internet, que às vezes não tem um minuto sequer, mas atrás disso tem toda uma produção que, por vezes, leva mais de meses para ser concretizada, realizada, etc. Ou até uma análise médica. Esses dias eu ouvi uma história difícil e engraçada, para mim, é muito próximo de mim. Uma análise médica, por exemplo, tem-se um resultado ruim a partir de uma análise que se faz, que no caso é fruto de uma vida desregrada, ou seja, é a expectativa que se espera, tem-se uma vida não cuidadosa. O resultado do exame normalmente vai ser um exame, normalmente, tem mais sorte, mas normalmente será um resultado que não é muito bom, mas fica-se chocado com o resultado, que não deveria, porque deveria se esperar um resultado mal mesmo, sabe? É uma vida sem regra, deve-se esperar um resultado mal, mas com o foco nos resultados, naquilo que é o final das coisas, assusta-se. O fato é que nós, salvo o melhor juízo, prestamos muito mais atenção nos resultados do que na construção desses resultados. E por fim, parece que às vezes, ou talvez em todas as vezes, a construção é a parte mais importante daquilo que hoje em dia, especialmente, é chamado muito comumente de processo. Até uma máxima a permear foco no processo, não é? Algo que me parece que temos ainda muito a aprender. Mas é engraçado como nas mais diversas áreas da vida isso acontece. Na formação profissional, vemos o resultado da formação profissional, mas não prestamos muita atenção em tudo que decorreu antes daquilo. Na música, vemos o resultado da música, o resultado dos solos, o resultado das vozes, mas não prestamos atenção em todo o estudo, não imaginamos às vezes em todo o estudo, em toda a dedicação que aconteceu muitas vezes para uma canção de 2 minutos e meio, que necessitou às vezes de anos de ensaio. Faça-se aqui um parênteses ao solo de Jeff Berry, que eu estudo há mais de 15 anos. Nunca saiu como deve. Se um dia sair, será um solo de 4 minutos. Percebe? O processo é algo que muitas vezes, quero crer eu, que na maior parte das vezes é a parte mais importante. Está muito para além do resultado, que às vezes pode ser muito efêmero. E hoje, nesse 7º domingo de Páscoa, nós também estamos celebrando o dia da Ascensão do Senhor, mas nesse mês da família também celebramos o Dia das Mães. Eu quero trazer um pouco à tona
essa questão do processo. Daí porque eu nomeio esta mensagem, esta prédica, como ponta do iceberg. E eu não quero aqui, irmãs e irmãos também, que eu não quero aqui falar daquele tema desgastado de ser mãe e padecer no paraíso, ou a mãe que tudo aceita, aquela mãe humanamente inconcebível, uma carga nociva imputada sobre as mulheres, como se fosse possível dar conta da maternidade na forma que a sociedade imprimiu, espera, que se esquece de si mesma para dar resultados muitas vezes impossíveis, criados não se sabe por quem, e esperar por uma sociedade que espera muito mais máquinas do que gente, e é uma sociedade que é feita de gente e não de máquinas. O texto que nós lemos, e um pouco antes disso, precisamos ter em mente o que estava ali a passar por nós. Estamos a falar de um faraó que já não conhece mais a família de José. Nós conhecemos bem a história de José, eu espero que nós conheçamos bem a história de José. Nós estamos aqui a falar de um faraó que não conhece essa gente, que não dá valor a essa gente que vem ali da família de José. Estamos a falar de um povo hebreu que está crescendo e se fortalecendo numa terra que não é dele. Isso mete medo no faraó. E então ele lança a mão ali de uma estratégia. E essa estratégia era uma espécie de genocídio do povo, quando ele então determina que as crianças sejam mortas pelas parteiras. Então, isso só para falar um pouco antes do que nós vemos. Então as parteiras, tementes a Deus, Deus nos diz, dão ali um jeito de não matar as crianças, e é chamado interpelados por faraó. Elas dizem, não, nós não conseguimos, porque as hebreias são diferentes das egípcias. Quando nós chegamos às hebreias, então elas já pariram, e os filhos já foram embora, então nós não podemos fazer nada, não podemos matar essas crianças. E então, há uma nova medida de faraó, e o faraó então determina que os meninos sejam lançados no rio. Então, na história que nós vemos, nós aparentemente temos um protagonismo interessante, irmãos, que desde que somos crianças ouvimos essa história. Quem é o grande nome dessa história? Moisés. Mas me parece que Moisés não é o único protagonista dessa história. Eu não vou arriscar aqui dizer que nem é o principal, mas talvez ele não seja o único protagonista dessa história. Para além de Moisés, a mãe biológica de Moisés. A mãe biológica que tem que expor o seu filho, porque o seu filho está ameaçado de ser morto. Além da mãe biológica de Moisés, temos também a filha de Faraó, que é a mãe adotiva de uma criança abandonada. Além da mãe biológica, da mãe adotiva, nós temos também a mãe de leite, mas é a mesma. Sim, nós temos também a mãe de leite, que oferece para cuidar do neném. E por fim, nós ainda temos uma figura importantíssima, que nos chama muita atenção, a irmã mais velha de Moisés. E o texto aparece de uma forma um bocado abrupta nos versículos 4 a 10, porque a impressão que nós temos ao ler que uma filha de Levi, um filho de Levi, casa-se, tem um filho, a impressão que dá é que Moisés é esse primeiro filho, ou é esse único filho, mas aparece a figura de uma irmã, e a irmã mais velha de Moisés, então, que é aquela que está a espancar e a não deixar que a criança seja lançada à sua própria sorte. Esse texto que é um chamado conto itinerante, é uma espécie de fórmula textual. Quando eu quero dizer isso, é porque é um tipo de texto o qual lança-se mão da antiguidade, no qual há algumas questões que convergem entre elas. Uma criança exposta por ameaça à sua vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que não vemos isso nos textos da antiguidade, nós não vemos isso apenas nesse texto. Há outros textos históricos em que nós vemos uma história muito parecida com isso.
E isso é muito importante para chamar a sua atenção de um fato. Uma criança, nesse tipo de leitura, uma criança é exposta de uma forma que é ameaçada a sua vida. A vida, então, está ameaçada por alguém que é muito poderoso, exatamente como nós vemos nesse texto. As crianças que são expostas nesse tipo de literatura são salvas de uma forma milagrosa, da mesma forma que acontece na vida de Moisés. A criança ameaçada e perseguida torna-se uma pessoa especialmente importante e poderosa numa determinada nação, país ou grupo. Moisés é nada mais, nada menos que o grande libertador, o protagonista da principal história do Antigo Testamento. A principal história, a história da libertação do povo hebreu do Egito. E é exatamente isso que nós temos nessa história. Moisés, uma das pessoas mais importantes de Israel, esse grande libertador, num texto que nos evidencia o cuidado de Yahvé para com um bebê que está a ser perseguido de forma que, naturalmente, como os demais, deveria ser como os demais, morreria ali nas águas do Nilo. A irmã de Moisés então aparece e pede ali a filha, ousadamente, uma escrava, o governador, pede à filha de Faraó que, quando a filha de Faraó constata-se em ver a criança, pede: olha, quero que eu arrume alguém para cuidar, se não quer. E uma coisa engraçada, a própria mãe da criança, a mãe de Moisés, além de cuidar, ela recebe um salário para cuidar de seu filho. Essa é uma maternidade ideal, não é? Além de ainda recebe um salário para cuidar, e de uma forma tão cuidadosa por Deus. Moisés é criado em toda a sabedoria, em toda a cultura e o contexto dos hebreus, para só então quando é grande ser entregue aos egípcios. E o texto, esse texto é cheio de coisas belíssimas. E uma delas é que Moisés, só depois que é grande, ganha um nome. E não ganha um nome enquanto ele é bebê. Ele ganha um nome só depois que ele é grande. Ele ganha um nome que supostamente o filho de Faraó dá esse nome, um nome hebreu, que tanto significa no egípcio nascido, quanto no hebraico significa como aquele que foi tirado, machado. E passa-nos algumas coisas pela cabeça que esse menino então passa uma vida, vai crescer, e sabe que ele vai ter um nome, ou ele teria tido algum outro nome antes. Pouco importa isso, o que importa é que Deus nos mostra vários detalhes, dentre as quais nós vemos que Deus age de uma forma milagrosa para salvar esse mundo. E faz, não apenas salvando uma criança, salvando o seu povo. Porque salvar Moisés é salvar o povo hebreu das garras de Faraó. Salvar Moisés é salvar aquele que libertará o povo depois para viver e para ser conduzido à terra prometida. E Deus faz isso através de Moisés. O protagonista desse texto não é apenas Moisés. Mais uma vez, eu não vou arriscar dizer que ele não é a principal figura. Mas Deus faz isso através de mulheres. Antecede a história dessas que nós falamos, a história de Cifra e Pua, as parteiras que enfrentam ousadamente o Faraó, usam da mentira como uma forma de resistência a favor da vida. Faraó então revisa e atualiza sua ordem, determinando diretamente que, na hipótese de uma seleção entre os filhos homens hebreus, esse povo que estava cada dia mais forte e a tomar crescimento ali no Egito, determina ser lançados no Nilo. A mãe de Moisés, então, que não é tão insensível assim, a ponto de deixar o seu filho totalmente à mercê do destino, coloca ali o seu filho na cesta de papiro, com betume, coloca ali o menino no rio, e então a sua irmã fica a observar tudo a fim de que seja
preservada a vida. Uma estratégia que está ali a contar com a cumplicidade da filha de Faraó, que aceita de plano a sugestão da irmã do menino, naturalmente sem saber que ela era sua irmã. Um futuro que nesse processo que Deus mostra no milagre dessa história, que não se deixa a mercê de uma fatalidade. Não só no plano de salvar a sua vida enquanto bebê, mas desde a infância, Moisés, então, até essa educação, como nós falamos, uma educação israelita e não egípcia, a fim de que ele não fosse corrompido com a outra educação, com a educação do povo opressor. A astúcia e a estratégia de mulheres, mães ou mães em potencial, que tornam-se cúmplices do esforço de preservar a vida do futuro libertador do povo de Deus. É preciso que nós prestemos a devida atenção na construção de todo esse sistema. Existem exemplos bíblicos que nós não damos muita atenção, nós nos fitamos os olhos nos resultados e não observamos os processos. Para além disso, não olhamos os resultados de uma forma muito mais contextual. A salvação do menino não é apenas a salvação do menino, não é apenas a salvação do bebê. É a salvação de todo um povo. É a construção da história da salvação de todo um povo. Dentro desse milagre ocorrido por meio de mulheres que foram corajosas e decididas, dentre as quais não há diferenças entre nacionalidade. Não há diferença entre classe social. Irmãos, nós estamos aqui a falar de uma escrava hebreia a dar sugestão à princesa, filha de Faraó, e ser acolhida de plano. Não há diferença da nacionalidade, não há diferença da classe social entre elas. Elas unem-se na história do milagre de Deus em torno de um objetivo que era desobedecer a ordem contra o projeto de morte. A filha de Faraó também estava sob a sua ordem. E o texto nos deixa claro que a velha criança, ela sabe que é um hebreu, cujo pai determinou que morresse. Ela e as demais desobedecem a ordem do opressor para preservar a vida. Não importa se uma é rica e a outra é pobre, não importa se uma é egípcia e a outra é hebreia, a mulher une-se a outra mulher nesse sentimento materno, fosse uma mãe de Cristo, nessa maternidade, um potencial que está em todas as mulheres, unem-se para preservar a vida. O milagre de Deus, o milagre de Deus operado através dessas mulheres, que não é apenas como se fosse corpo, mas não é apenas salvar o bebê, é salvar a nação. Percebe? Agem por meio da desobediência, resiste ao sistema opressor que gera morte. Coragem. Também hoje Deus age através da inteligência, da meditação, da estratégia, da astúcia de mulheres que unem-se em torno de projetos que buscam preservar vidas e nações. Ao se unirem para preservar vidas, mulheres que extrapolam as funções expectadas pela sociedade, a carga que colocam em cima das mães, que não dá-se conta, como se fossem máquinas criadas ou idealizadas, sabe-se por quê? Provavelmente um homem. E com essa resistência, então essas mulheres conseguem ainda, diante de todo esse mecanismo opressor, trabalhar em busca de preservar vidas ameaçadas. Aquelas, nós vemos no Êxodo,
unem-se para ludibriar o poder opressor do faraó e preservar a vida de uma criança. A mãe biológica que pariu a criança, mas que não pôde ficar com ela por causa da falta de condições para criar o filho. Quantas hoje não são e não levam essa mesma creche? Não podem, por algum motivo. Eu duvido que, em nosso meio, nós, ao vermos, supondo ver uma história igual a essa, não julgaríamos, muitos de nós, não julgaríamos a falta de coragem daquela mulher ter lançado o seu filho no rio, em obediência ao opressor. Se fosse eu, faria diferente. Algumas que dão as suas crianças para adoção, outras que abandonam essas crianças. Fico a pensar como essas mulheres sentem-se no dia como hoje. A mãe que cuida dos filhos dos outros, muito mais às vezes do que a própria mãe biológica. Quantas não são estas em nossa presente realidade? Mães que assumem a cada dia mais a função de cuidar e ensinar os filhos dos outros. São estas reconhecidas socialmente? Merecem a flor do Dia das Mães, a depender da sociedade nem isso. São facilmente esquecidas. As adotivas que acolhem em sua vida e coração crianças de outras mulheres, dedicam carinho, atenção, um grande amor, muitas vezes até maior do que a mãe biológica. Mães solteiras, por opção ou não de encontrar um companheiro responsável, assumem tantas vezes sozinhas essa maternidade. Como lembramos dessas nesse dia? Mulheres que não podem ser mães, por problemas biológicos, ou que não querem ser por opção. Vistas muitas vezes como coitadas, como desagraciadas, ou como desgraçadas mesmo. São vistas às vezes com tanto espanto, notadamente nas comunidades de fé. Essas que, por si, muitas vezes assumem não querer ser uma mera reprodutora, que ainda é muito normal no nosso contexto. E tantos outros exemplos que podemos lembrar. Concluindo, sabemos bem que nem todas as mães são realmente mães. Todos nós estamos aqui por causa de uma mãe, com seus erros e acertos. Muitas mães de hoje estão a tentar imitar o que as suas mães fizeram por elas. Haja vista os preciosos exemplos que as nossas mães nos deixaram. Outras tantas estão exatamente a tentar fazer o contrário, a não ser o que as suas mães foram ou ainda são para elas, a fim de não reproduzir os erros, a maldade que as suas progenitoras, eu prefiro assim chamar, fizeram para elas. Tantos traumas, tanta morte, tanta tristeza. Lá do outro, tantas mães que não são biológicas e amam muito mais. Que são solteiras e taxadas como mais ou menos e amam como uma mãe biológica melhor. No texto, as não mães, que foram perfeitamente mães, que cuidaram, fizeram estratégias que mentiram, fizeram o impossível, foram corajosas, resistentes a fim de preservar a vida. Sabemos bem que existem muitas, talvez a maior parte das mulheres, que não necessariamente sendo mães biológicas, nos termos clássicos, são muito mais mães do que as biológicas. E até que as adotivas, esse fator das mães em potencial da mulher, que
cuidam dos outros, dos filhos, dos amigos, dos maridos, da família inteira, dos animais, com tanto carinho, tanto amor, tanta dedicação, tal como se espera, em sentidos moderados de uma mãe biológica para os filhos. Mães que sofrem e que não têm respostas, que não têm saída, que querem desistir, que se arrependem, que têm seus momentos de egoísmo, de infelicidade, de frustração, mas ainda assim resistem a um sistema de opressão com incumbência de preservar a vida de quem quer que seja. Por vezes uma luta é incrível. Às vezes é preciso agir com ousadia, mesmo que não tenha qualquer certeza que essa atitude terá bons resultados. Entendam a metáfora, às vezes é preciso lançar a criança no rio. E ser criticado por isso, certamente. Por vezes, nós observamos o bom êxito das pessoas, vemos os seus resultados, as suas conquistas, a sua importância, tal como Moisés, o grande libertador do povo hebreu, e deixamos de perceber que isso é apenas a ponta do iceberg. Deixamos de levar em consideração o processo, a ousadia, a resistência, as debilidades, o sofrimento, a humanidade que está por trás e como resultado desse espetáculo, atrás das cortinas, a maternidade que se faz nos bastidores, com choro, não é aquela que tudo aguenta, é aquela que não tem respostas, é a da dificuldade, ou pelas mães biológicas adotivas ou em potencial que resistem aos regimes opressores com a luta da preservação da vida. Muitos dos resultados da vida dependem da atuação corajosa de uma destas mães, tal como as parteiras, que não foram mães de Moisés, pela mãe efetivamente, pela irmã que não foi mãe de Moisés, pela filha do faraó que foi mãe adotiva. Elas, com todas as suas falhas, humanas que eram, tal qual as mães de hoje, humanas cristãs, constroem todo um processo que está por trás das cortinas do palco do espetáculo, todo o iceberg, ainda que muitas vezes possamos ver apenas a sua ponta. A todas as mulheres que dedicam ou dedicaram parte da sua vida a cuidar de pessoas frágeis e vulneráveis e conduzi-las a uma vida autônoma, própria e feliz. Feliz dia das Mães. Que Deus as abençoe. Irmãos, façamos uma oração, há uma afirmação de fé, com base no texto que nós estamos. Nós vamos fazer resposta a esta mensagem. Quando estamos aprendendo, eu quando era criança, e também jovem, achava muito chato os dias de culto em que tinha homenagem para o Dia das Mães. O Dia dos Namorados não tinha namorado. O dia, sei lá, alguém não tinha culto, ia participar, eu tinha culto, eu ia trabalhar com a minha família, levava. Depois a próxima tela, já vai ser para mais tarde. Mas a grande questão é, a partir de que nós vemos esse texto, isso não fala só para mulheres. Isso fala a respeito dos processos de importância que essas mulheres têm nas nossas vidas. Uma vez que nós não esquecemos de uma coisa, sejam as mulheres, mães ou não, uma coisa é fato: nós todos estamos aqui por conta de uma mãe. Ou um mãe.
progenitora humana. Mas toda a nossa vida, boa parte da nossa vida, ou toda a nossa vida, é construída. Pode não ser pela nossa mãe biológica, mas por um sem número de mulheres que têm cuidado de nós. Porque as mulheres, arrisco dizer, quase todas, são mais egoístas. Vamos ver juntas lá a afirmação de fé? Parte de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo sempre teve na mesa de Deus, mas não insistiu ser igual a Deus. Ao contrário, fez a sua própria vontade, abandonou tudo que tinha e tomou a natureza de servo. Ele se tornou semelhante ao Senhor e apareceu na semelhança do Senhor. Ele se agachou, andando nos caminhos de obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus lhe deu a mais alta honra e o nome que é superior a qualquer outro nome. E assim, em homenagem a Jesus, todos no céu, na terra e no mundo dos mortos, cairão de joelhos e anunciarão publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Mensagem que Deus nos deu para hoje, falar sobre o papel das mulheres na vida do mundo. Sendo hoje, dia de semanas, o dia das mães, nós temos o prazer de termos aqui as nossas crianças para homenagear as nossas mães. Eu vou ler aqui um pequeno excerto sobre a mãe. Diz: um dia, o amor estendeu as mãos para o nada e o espaço aberto. Um dia, o amor estendeu as mãos para o homem no encontro desse. Um dia, o amor se tornou vida.